Silva. Obrigada. E aquilo que eu expliquei, uma caixa para a gente guardar documento, contas antigas que a gente tem que ter e outros documentos Maravilhoso. super imprescindíveis Verdade. também para nossa vida, né? Vamos lá? Verdade. Vamos lá para nossa aula? Aqui eu vou começar pela base, né? Como sempre. Já trouxe o tecidinho aqui colado, colei ele e cortei os 4 cantos rentes. Vou separar aqui. A minha lateral. Eu trouxe 3 prontas e aí eu vou fazer uma para mostrar para as meninas. Essa caixa está no seu livro? Esta não. Essa é não. mais uma opção aí para elas. Se você puder, então, deixar medidas, não Posso, é? Tá? posso sim. Aí aqui eu venho, passei cola, colei a lateral, venho aqui, ó, vou passar cola apenas na borda. Passei cola aqui na borda. E aí, eu pego e fecho a parte de cima. Fechei a parte de cima, eu venho e corto rente as outras que sobraram. Aqui, meninas, para quem não tiver o cortador, eu posso vir na tesoura, não tem problema. Eu venho aqui, ó. Na tesoura também dá certo. De repente não tem o cortador, não vai deixar de fazer por causa Nem disso, pensar, né? Sim. Feito isso, eu vou fazer isso nas 4 laterais. Aí eu já coloco a fita para facilitar na hora de encaixar. Aqui, Claudinha, a gente estava falando das medidas, a gente pode deixar na página, mas só para elas terem uma ideia, essa caixa ela tá com 32 por 22, né, na base, com 6 de altura. 32 só para elas já 22 por terem 6. ideia aí do tamanho. Mas dá para guardar a vida aí, hein? Eu fiz mais ou Né? menos pro tamanho de uma folha de sulfite, né? Que os boletos Sobrou da 1 vida, centímetro de né? cada lado. Maravilha. As coisas que a gente tem aí como documento, geralmente é A4, né? Sim. E aí dá para guardar sem amassar, sem nada. E aí, ó, faço já isso nas 4 também. A gente sempre começa, né? Já perguntei isso para a Paty anteriormente. Quando a gente vai fazer uma peça, a gente começa normalmente, tem uma regra pelas laterais, pelo fundo. Sim, a gente já começa forrando a base, que é o que eu Sempre já forrando a trouxe. base. Sempre já forrando a base. A gente já começa por ela. Aí eu vou para as laterais. Aí faço o que eu fiz aqui agora, né? De colar o tecidinho e dobrar somente a parte de cima. Porque a parte de cima é a que vai ficar aparente. Os outros eu ainda vou esconder no meu acabamento. Então, não preciso ainda de tecido nas demais partes. E aí, a montagem. A montagem, eu sempre começo pela lateral menor. Sempre pela Sempre lateral eu começo menor. pela lateral menor. Por quê, Paty? Não é uma regra. Existem outras artesãs. É a forma de também se cortar o kit. Para dar o encaixe nos kits quando eu corto, eu já vou explicar aqui também, ó. A minha lateral menor, ela é a que vai dar certinho aqui, ó. Então, ela vai ficar rente à minha base. Então, por isso eu vou começar por ela. Foi a forma que eu cortei. Então, aqui eu tenho ela reto na minha base. O outro lado, ele também vai ser reto na base. Ele tá no mesmo comprimento, né? Aqui da base. Então, eu passo cola e encaixo ele aqui, ó. E vem ajustando com a fita E crepe. venho ajustando. Já coloco a fita, porque aí eu vou só abaixando, ó. Ela adiantou E uma vamos lá. outra parte, mas vai repetir o mesmo procedimento agora, Ó. que é a lateral maior. Isso. Né? O meu comprimento da base tem 32. Quando eu coloquei as laterais aqui que ficaram rentes, ela aumentou para 32,5. Então, a minha lateral aqui, eu já tenho que cortar ela não mais rente, a base, mas sim sobrando para poder encaixar nas outras laterais menores. Entendi. Por isso a lógica de começar pela menor. Aí eu venho, passo cola nos 3 lados e aí venho aqui, ó. Macetezinho, não? E vou só encaixando. Acerto um lado, acerto o outro e aqui, ó. Só vou abaixando, né? Porque como a cola tem o tempo de secagem, aí ela vai ficar montadinha dessa forma aqui, ó.
eu já colei aqui o fundo. O fundo, eu passei cola aqui toda, né, na toda a superfície, deixei mais ou menos 1,5 centímetros para todos os lados e colei aqui na minha lateral. Depois de eu ter feito isso, eu vou pro acabamento. O acabamento, eu já trouxe coladinho. Eu tenho 2 maiores e 2 menores. Mesma coisa. Como eu preciso esconder as quinas da caixa, 2 eu deixo abertos e 2 eu fecho tudo. Fecho em cima e embaixo, porque eu já tenho tecido aqui nessa quina de baixo e já tenho na borda de cima. Então, eu fecho já para dar acabamento. E a minha lateral menor, eu abraço para acabar a quina aqui do lado. Tem algum tipo de tecido que seja mais indicado para cartonagem? Ou algum que a gente não possa trabalhar, Paty? Ó, o que a gente mais costuma usar é o tricoline, 100% algodão. Ele é o mais fácil de trabalhar. O que eu mais gosto é o linho. O linho? Eu gosto que bastante bacana. de trabalhar, porque ele deixa as peças bonitas, né? Ele deixa as peças bem refinadas, assim, com, né? Ele deixa com uma carinha bem legal. E aí dá para eu trabalhar com renda, com fita, que é, né, o que eu gosto, assim, de trabalhar. Então, eu trabalho muito com linho. E ele é grosso. E mesmo assim, dá certinho para trabalhar. lindas. Ah, obrigada. Souza, tá Maravilhoso. gostando? Chama de Souza, é Tô o máximo. gostando. Né? Posso fazer uma pergunta? Mas, por favor. Primeiro, eu observei que ela usa fita crepe. Eu posso usar outro tipo de fita? A fita crepe é o que a gente mais usa. Eu acho que é o mais indicado aqui no caso para esse tipo de trabalho. Tá. Porque eu acho que o durex, alguma coisa assim, acho que ele soltaria a cola, né? Isso, No com certeza tecido. vai soltar a É. cola no tecido. Já a fita crepe não, né? Tá. Outra coisa que eu observei, que você fez a montagem da caixa com um papelão em uma espessura. E agora você está fazendo a forração com um papelão mais molinho. Isso. A caixa, eu monto ela no papelão cinza. Aqui eu usei um papelão de 2,3. O acabamento, ele pode ser mais fininho, eu uso o papel duplex. Nem Duplex. precisa ser o papelão, então. Não precisa. Eu posso usar Observadora o duplex. boa. Você viu? Olha o de artesã. Essa é danada. Bonitinha. A gente fala para guardar documentos, mas dá para guardar tanta Dá coisa, pra né? guardar um monte de coisa, né? Verdade. É interessante porque eu já conversei isso com a Paty aqui. Ela olha qualquer peça num shopping, numa loja, ela transforma essa peça para cartonagem. Reproduz. A leitura Reproduz. dela é uma leitura de cartonagem. Ela olha. Exatamente. É. Ó, foi o que eu falei, ó. Abracei embaixo, abracei em cima. Agora eu abracei a lateral, acabei com a outra que eu fechei tudo. Aí eu já tenho aqui toda a parte de baixo forrada. É muito rápido, né? É rápido, não é? E não é uma peça difícil. Quais maiores dúvidas suas alunas têm em relação à cartonagem? Eu acho que na hora de colocar ferragem, sempre bate aquela dúvida do que colocar, não colocar, né? O que não colocar? Eu, assim, se for uma peça muito pesada, por exemplo, uma alça muito fininha, procurar reforçar, né, reforçar bem. Eu não costumo, as ferragens eu costumo sempre prender com bailarina, não com parafuso, porque aí eu tenho medo que solte por causa do peso, né? Aqui eu adiantei, eu vou explicar. Já colei a primeira parte, aqui eu dividi só para fazer uma graça, para, né, para eu trabalhar com 2 tecidos. Aqui eu deixei 14 nessa tampa. Aqui, então, aqui tem 14 Ó, no listradinho, é Então, isso? no listradinho eu deixei numa altura aqui de 14, que eu vou trabalhar aqui com uma cianinha. Colei esse e já colei o de cima também. Agora, eu virei, essa parte eu já fiz, deixa eu fazer a outra para elas verem. O que que eu fiz aqui, Claudinha? Eu deixei uma margem de 1,5 para todos os lados. E aqui no canto eu venho e marco o mesmo 1,5. Então, eu vou ter aqui uma cruzinha, onde eu vou dobrar esse tecido. E essa marcação que eu fiz, ela me ajuda a deixar bem certinho. Então, aqui, marquei, venho aqui, ó, eu acerto nessa minha marcação e aí eu abaixo aqui o tecido porque eu coloquei um pouquinho de cola. Por que eu fiz isso? Aqui eu tô trabalhando com o linho e o linho desfia bastante. Então, em vez de eu usar o fio de cabelo, que o meu tecido ia ficar desfiando,
Aqui eu vou conseguir esconder todas as pontas e não vai mostrar nenhum desfiado. Perfeito. Então, dobrei aqui, ó. E aí, dobrei novamente. Aí, eu venho e fecho os 3. E agora sim, esse papel é o... Esse é o cinza. É o cinza. Esse é o cinza, que aqui eu usei o de 2.3. Aí, já passei cola, vou acertando aqui, ó, e só puxo. E aqui, ó, o acabamento, ele fica bem certinho aqui, ó. Eu tenho ele dobrado, então ele não desfia, porque quando eu vier com outro acabamento aqui, ó, eu escondi todo o desfiadinho dele. Uhum. Quer dizer, fica o acabamento mais bonito, né? Que tudo vai agregando valores, né? Sim, certeza. A forma de a gente acabar também a peça é tudo. Aqui, deixei a emenda. Eu trabalho com alguma decoração. Aqui eu vou pôr só a cianinha. Mas eu poderia colocar uma renda, poderia colocar um gorgurão como eu coloquei na outra peça. Vai ficar bem a critério de cada uma e o que tem em casa, né? Porque a gente tem tanta coisa em casa que dá pra às vezes aproveitar, né? Bem, Então, vim aqui, ó. Já escondi a minha emenda. Coloco a fita aqui para facilitar, para ela não soltar, e prendo as pontas aqui atrás. Prendi aqui. Já tenho a parte de fora pronta. E aí eu tenho aqui a parte de dentro. A parte de dentro, eu colei o tecido, deixei a mesma margem de 1,5, só que aqui eu já fiz o acabamento diferente. Aqui eu cortei no fio de cabelo, porque quando eu vir colocar aqui no outro, essa não vai aparecer. Então, não preciso fazer essa dobra que vai Entendi. engrossar a peça, né? Então, eu Perfeito. posso cortar fio de cabelo que eu tire excesso de tecido e dou esse acabamento. E aí, eu venho aqui e passo cola e vou colar. Eu vou pegar aqui a pronta, só para mostrar que eu fiz um detalhezinho aqui ainda. Ó, meninas, aqui na tampa da pronta, deixa eu pôr aqui de volta, eu preguei um ilhozinho, que aqui eu posso ser com balancinho. Eu uso muito esse alicate, mas hoje no mercado existe assim uma variedade de alicates. Posso usar o balancinho trocando as matrizes, então eu consigo com uma matriz furar, com uma outra fechar, então também dá pra gente fazer bastante, né, ideias aí de furos, sem ser a necessidade só do alicate. Furei e coloquei o elástico para prender na caixa. Porém, o furo eu escondi entre as duas, para dar entendi. acabamento aqui. Sim. Para não ficar aparente, né, as pontas do elástico, eu montei aqui e fiz uma graça com essas cantoneiras. Então, você furou primeiro, depois você Furei colou o primeiro, fundo. prendi os Perfeito. elásticos e aqui eu escondi. Eu tenho um Ela acabamento. é toda minuciosa. Obrigada. Muito capricho. E aqui Não eu é? tenho o meu acabamento perfeito, né? Sim. E aqui eu vim com mais uma graça das cantoneiras, que aqui eu só vou passar um pouquinho de cola universal só para ela não sair. Cola e aí universal. eu tenho aqui. E, ó, Olha tá que vendo? coisa E essa linda. eu fiz com gorgurão. Uhum. E aqui, ó. Ah, e detalhe, por que que aqui eu fiz com 2 papelões? Porque eu acabei de falar que o acabamento eu faço com papel cartão, só que aqui tá com 2 com papelões cinzas. Por quê? Porque essa caixa, a tampa, ela é solta. Então, para ela não ficar dançando, se eu fizesse papel cartão, ela ia sair daqui facilmente. Aí ela encaixa. Então, eu fiz com o papelão para ela poder encaixar. Quer dizer, Então, as aqui ela não suas sai. peças são perfeitas. Ah, Então, quem comprar o obrigada. livro de cartonagem da Patrícia Tá Godoy cheio de dica sim. vai estar consumindo também toda essa perfeição, que faz toda a diferença na hora que a pessoa, inclusive, for colocar o preço, Com Valéria. certeza. Não você é? tem mais o que agregar de valor, né? Sim, É. e acabamento, né? Essa parte de decoração faz toda a diferença na peça, né? Já te falaram que você é uma lindona? Ah, obrigada. Você que é uma querida. Coisa rica! Bonequinha! Obrigada, mais uma vez. viu? Tudo de bom pra você. Muito obrigada.